Começou antes do previsto o confronto entre os ministros do Supremo e o Telegram. Nesse primeiro round, o aplicativo do russo Pavel Durov perdeu para o Alexandre de Moraes. Ou, como diz o Medo e Delírio em Brasília, para o Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Começou cedo nesse ano movimentado de 2022, que vai ter muitos embates, o confronto entre os ministros do Supremo e do TSE com o aplicativo de mensagens Telegram. Todo mundo sabe, a imprensa noticiou largamente que os ministros, tanto da Suprema Corte quanto do principal tribunal, que vai coordenar, que vai ordenar as eleições em 2022, tentaram fazer com o Telegram, enviando mensagens, anunciando pela imprensa que queriam ter contato com o Telegram para tentar limitar o disparo de conteúdos tóxicos, de fake news e outras distorções. Pelo lado do STF, o alvo do ministro Alexandre de Moraes era a turma que é acusada de espalhar fake news, especialmente o blogueiro Alan dos Santos, mas também a milícia digital, outras figuras da milícia digital, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, já que ele foi uma das pessoas que disseminou, divulgou um inquérito sigiloso até então da Polícia Federal sobre a apuração de irregularidades que acabaram não se confirmando da urna eletrônica. Então, o Alexandre de Moraes ordenou ao Telegram que desse informações detalhadas sobre doações e sobre patrocínio, monetização dos canais de Alan dos Santos, pediu que tirassem do ar e outras providências, tanto com relação ao perfil do presidente Jair Bolsonaro, exigiu também que a empresa apresentasse um representante com quem os ministros do Supremo pudessem dialogar para tentar chegar a algum meio termo. Isso foi feito com outras plataformas, foi feito com o WhatsApp, foi feito com o Facebook, o Google, YouTube. Só o Telegram é que não estava atendendo aos chamados, aos convites dos ministros do Supremo e do TSE. Depois de muitos apelos, muitos convites que não foram respondidos sequer, não tinha nenhuma desculpa, não vou poder ir, não vamos marcar outra data, não, simplesmente o Pavel Durov, que é o russo dono do Telegram, ignorou os apelos do ministro Alexandre de Moraes, assim como tinha ignorado antes os apelos do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi presidente do TSE até alguns meses atrás. Então, o ministro Alexandre de Moraes achou por bem que não tinha outra saída senão ameaçar de bloqueio o Telegram se ele não obedecesse às determinações judiciais que ele tinha emanado. Então, depois desse ultimátum do ministro Alexandre de Moraes, é que houve uma manifestação por parte desse russo. Ele pediu desculpas, admitiu que houve negligência por parte da empresa e disse que talvez os comunicados da Suprema Corte não tenham chegado à empresa porque foram mandados para um e-mail errado, que tinha caído no spam, na caixa de spam, ou seja, uma desculpa completamente esfarrapada, praticamente ridicularizando as autoridades brasileiras. E aí pediu mais prazo. Em resposta a essa manifestação do dono do Telegram, o ministro Moraes deu um prazo de 24 horas, que expirou no domingo, na tarde do domingo, para que o Telegram cumprisse 4 das principais determinações. E isso foi feito, a resposta foi até melhor do que esperado. A partir de agora, o Telegram passa a ter uma pessoa que o representa aqui no país, tirou do ar o link que estava lá na conta do presidente Bolsonaro, que dava acesso aos documentos sigilosos do inquérito da Polícia Federal, prometeu implantar uma política de controle de fake news, conteúdos tóxicos, ou seja, o russo finalmente se dobrou à justiça brasileira, que ele parecia ignorar completamente.
Nesse meio tempo que o ministro Moraes ameaçou bloquear o Telegram em todo o país, houve uma grita nas redes sociais e também em outros espaços, tanto dos bolsonaristas quanto até de pessoas progressistas, não exatamente de esquerda, mas também de esquerda, mas progressistas de uma maneira geral, até de centro, que classificaram a medida do Alexandre de Moraes, com esse ultimato, dizendo que poderia bloquear o Telegram se ele não cumprisse as suas determinações, como censura. E isso gerou um debate que é interessante, porque esse embate entre Telegram e os ministros do STF e do TSE vai continuar até o último dia das eleições de 2022. Né? Quando terminar a apuração é que as coisas vão se acalmar entre Telegram e os ministros. Então é interessante a gente refletir sobre esse primeiro round da batalha entre Telegram e Alexandre de Moraes, porque outros virão. Então, assim, pelo lado dos bolsonaristas, que dizem que o que o Moraes fez foi um atentado contra a liberdade de expressão, óbvio que aí é uma argumentação, como costume desse grupo, é uma argumentação cínica, hipócrita, né? Esses mesmos bolsonaristas que reclamam de censura apoiaram o presidente Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, na sua cruzada para tentar tirar do ar nos Estados Unidos o TikTok, o aplicativo chinês, porque ele dizia que era um veículo de oposição a ele. Ele acabou sendo derrotado na justiça americana, mas por aqui, Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas, a turma da milícia digital das redes sociais, apoiou essa cruzada do Trump. E para eles, nesse momento, não se falava em censura, para eles isso não era censura. Ou seja, como é do costume dessa turma, o casuísmo, né, a retórica que eles usam para tentar manter aquele espaço onde eles disseminam fake news, onde eles disseminam conteúdo tóxico, onde eles ofendem as instituições e planejam golpes. Agora, para essa turma, acho que a gente não precisa nem gastar muito verbo. Agora, para o grupo que é progressista, que tinha realmente preocupações sinceras e até justificadas de que essa ação do ministro Moraes representasse censura, vale a pena a gente discutir e trocar uma ideia. Eu considero que o gesto do ministro não foi censura de maneira nenhuma, porque a empresa Telegram ela tem que se submeter às leis brasileiras, o que não estava acontecendo. Os ministros tentaram um diálogo, tentaram negociar formas de limitação do conteúdo tóxico, de fake news, como fizeram com outras plataformas, com todas as outras. Só o Telegram não estava se submetendo a essa negociação com o Poder Judiciário, a mais alta corte do Judiciário brasileiro. Então, aí, se não há um representante no Brasil que responda legalmente o que se possa levar às margens da justiça, se não há nenhuma propriedade ou bens do Telegram no Brasil que se possa usar como, por exemplo, indenização ou arresto, o que sobra para o STF fazer é o bloqueio mesmo. Então, para mim, nada a ver com censura. Censura é uma ação imotivada, ideológica, sem respaldo legal e discricionária. O ministro, na verdade, tentou ao máximo que essa medida não fosse tomada, essa medida extrema, mas aí o Telegram não deu retorno e aí aconteceu o que aconteceu e finalmente o Pavel Durov teve que se submeter à vontade do judiciário brasileiro. Agora tem uma argumentação que eu acho interessante, que foi feita num canal de televisão por um jornalista que fica em Nova York, dizendo que lá nos Estados Unidos uma medida como essa de ameaça de bloqueio seria impensável, porque lá é o país da liberdade, e que ele se surpreendia por ver jornalistas defendendo censura. Bom, eu sou jornalista e não considero, repetindo, que essa decisão, que essa ação do ministro Moraes seja censura.
E quanto à comparação do Brasil com os Estados Unidos, é bom lembrar que o Telegram obedeceu à justiça americana quando tentou implantar uma criptomoeda própria, e a justiça americana abortou esse projeto. E aí o Telegram botou a viola no saco e não levou esse projeto à frente, obedecendo à justiça americana. É bom lembrar também que o Telegram nos Estados Unidos tirou do ar vários grupos que estavam no aplicativo que foram considerados como disseminadores de discurso de ódio. Então, se o Telegram obedece à justiça americana lá, por isso também não sofreu sanções da justiça americana, se obedece lá, por que não obedeceria aqui? Não há motivo para essa diferença de tratamento. Um outro ponto é o seguinte, quem diz que os Estados Unidos são a terra da liberdade, que lá a liberdade de expressão é um ponto fundamental, que é uma regra de ouro, em parte tem razão. A sociedade americana, a Constituição americana, o Congresso americano dão muito valor à liberdade de expressão. Mas é bom lembrar que, por exemplo, Facebook, Twitter e outras plataformas de redes sociais que têm sede nos Estados Unidos, eles aplicam a censura por conta própria. Ou seja, você que está no Facebook ou no Twitter, você pode ter uma conta excluída ou ter uma postagem excluída por vontade exclusiva dos donos do Facebook, do Twitter, do Instagram. A lei americana permite isso. Ou seja, o Estado americano diretamente não faz a censura, mas aí a censura é transferida para a iniciativa privada. Essas empresas aí, de grandes plataformas, as Big Techs, fazem essa triagem do que pode e o que não pode. Inclusive, são muitas as reclamações de pessoas que têm publicações retiradas ou são suspensas do Facebook ou do Twitter sem saber o motivo, enquanto grandes disseminadores de fake news, os negacionistas, se mantêm tranquilamente com suas contas e com suas postagens, sem ser incomodados pelos tais termos de uso, que é o que eles alegam para punir, para bloquear, para tirar uma publicação ou outra, uma conta ou outra. Nós estamos seguindo os termos de uso que você assinou quando decidiu usar os serviços do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. Mas a gente sabe que é discricionário, é completamente discricionário e não há para quem reclamar. Então essa ideia de que os Estados Unidos são a terra da liberdade e aqui não tem limite, tem limite, só é um limite diferente. Quem decide esse limite é uma instância diferente. Aqui seria o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, no mundo, pela lei americana, e as legislações dos países acabam também acatando isso, são as empresas, as Big Techs, que fazem essa censura. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão realmente muito delicada. Eu acho que vale a pena a gente estender essa discussão sobre se é uma censura ou não, se há alguma outra forma de fazer as plataformas obedecerem ao regramento legal, até porque a grande preocupação é com o que vem por aí, é com a campanha eleitoral, para que em 2022 não seja pior do que 2018, que já foi uma chuva de fake news, de manipulações nas redes sociais. Então é bom que a gente discuta qual solução dar para esse problema que já vai chegar, já está chegando aí. Essa atitude do Telegram de pedir desculpas e se render à decisão do ministro Moraes e dizer que vai tomar providência é importante. O ministro conseguiu o que queria, mas não é o suficiente, porque falta, por exemplo, ao Telegram fazer algo que o WhatsApp, por exemplo, fez, que foi limitar o número de pessoas que recebem os disparos de cada grupo, né? Porque no Telegram, um disparo de fake news, por exemplo, pode atingir um número de pessoas ilimitado. Esse tipo de distorção foi reduzido no WhatsApp
que limitou o número de pessoas que pode receber uma mensagem. Então falta muito ainda para o Telegram estar enquadrado em algo que seja aceitável para a gente se achar mais tranquilo com relação à campanha eleitoral. Mas eu queria saber o que você acha dessa discussão sobre censura, se o ministro acertou ou errou, ou se você tem alguma sugestão ou outra para a gente lidar com esse problema de fake news distribuídas pelas plataformas digitais, e em especial pelo Telegram, que talvez seja a mais tóxica delas nesse momento. Mas nesse primeiro round de 2022, é preciso marcar que o Telegram perdeu e quem venceu foi o Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Eu vou lembrar que essa plataforma aqui, essa Big Tech, é uma plataforma que tem muito conteúdo de extrema direita, muito conteúdo tóxico, e esse canal se propõe a ser um espaço de debate progressista. Então, se você concorda com essa ideia, se você quer apoiar essa nossa ideia e fazer parte desse grupo que vai levar um debate em bom nível e não com as mentiras ou com as ofensas que você vê nos canais de extrema-direita, então apoie esse canal se inscrevendo, acionando o sininho e fazendo o conteúdo circular, compartilhando esse vídeo para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Obrigado e até o próximo